Eu quero começar a palestra sobre depressão falando Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o quê? Então Deus está, através de Paulo, recomendando que o conteúdo do nosso pensamento tenha essas características. As pessoas corruptas que estão sendo presas pela Lava Jato têm essas características de pensamento? Talvez tenham numa hora de arrependimento, talvez tenham numa hora mais iluminada, mas deixa que o pensamento mal tome conta e os comportamentos são adequados. A gente faz o que a gente pensa, o que a gente pensa produz o que a gente sente, o que a gente sente leva ao que a gente faz. Então, a depressão, ela é uma doença, uma desordem, um transtorno afetivo. Afetivo significa dos afetos, dos sentimentos. É um assunto médico e psicológico, como também espiritual. Psiquiatras e psicólogos clínicos são treinados para tratar a depressão. Vou falar um pouquinho sobre como essa doença afeta as pessoas. Epidemiologia atinge 10% da população no Brasil, 15% da população em países ricos, países de primeiro mundo. Vou mostrar um mapa daqui a pouco. A Organização Mundial da Saúde prevê que em 2020 a depressão deverá ser a segunda doença do mundo, e 2030, no estudo prospectivo, deverá ser a primeira doença do mundo. Está avançando, nós estamos saindo de décadas de transtorno de ansiedade e entramos nos transtornos da depressão, e a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Nos Estados Unidos, dá mais de um médico por dia que se suicida, quase 400 médicos por ano se suicidam num país do primeiro mundo. Como é que pode isso? Então, por que, não é? 10 a 20% da população feminina, 3 vezes mais comum em mulheres, especialmente entre 25 e 45 anos de idade, 5 a 2% da população masculina, segundo aquele pesquisador. 50% não são detectadas por médicos clínicos gerais. Por quê? Porque às vezes o médico não pergunta, fica só na sua especialidade dicotômica, só o coração, só o pulmão, só o fígado, e não pergunta mais nada. Às vezes também porque o paciente não fala, né? Então, se for no médico, você fala as coisas, ajuda o médico a te ajudar, né? Mesmo no século XXI, menos do que 50% dos indivíduos com depressão procuram cuidados profissionais. Preconceito, acha que é frescura, acha que não precisa, Deus resolve tudo. Quem procura profissional de saúde mental não tem fé, ou não tem acesso, ou mora longe, ou tem que ir 3 da madrugada para a fila do SUS, ou só tem vaga para daqui a 3 meses, daqui a 3 meses já se matou. Então, como é que pode, né? Então acontece isso no século XXI. Pessoas com depressão severa queixam-se somente de sintomas físicos. Tem vários trabalhos sobre isso. Você jura de pé junto que não é depressão, mas é depressão. Tem muitas recaídas e, infelizmente, alguns tipos de depressão. Aqui o mapa da depressão no mundo, você pode ver que o Brasil está em 3º lugar em depressão no mundo. O primeiro lugar é a França, olha lá. Os Estados Unidos em 2º lugar. Gente, dos 3 primeiros países do mundo que tem depressão, 2 são de países de primeiro mundo, né? A Holanda, 4º lugar, dá uma olhada lá, né? Até Nova Zelândia, que diz que é um paraíso, 5º lugar. Que coisa, né? Índia, 15º lugar. China, 6,5, 18º lugar. Japão. O Japão tem muito suicídio também. O Japão, anos atrás, tinha uma doença chamada karoshi, que é uma morte súbita de jovens empresários. Por quê? Trabalhando 15, 18 horas por dia, sem férias, sem parar. De repente o cara, pum! Claro, o Japão cresceu, que foi uma coisa fantástica, mas como dizem os americanos, pay the price. Paga o preço, claro, o teu corpo tem um limite, né? A ganância pelo crescimento, tudo isso tem um preço. E o karoshi está avançando agora na China. Então essa é uma imagem de tomografia por emissão de pósitrons, que mostra à esquerda a pessoa deprimida, um cérebro deprimido. Quanto mais pontinhos amarelos de cor de abóbora você
pode ver ali, é sinal de que o cérebro está funcionando. Olha a pessoa com recuperação da depressão, como é que o cérebro voltou a funcionar e antes não conseguia funcionar. Essa outra imagem mostra coisa semelhante, um cérebro deprimido, o contraste mostra ali como que tem várias áreas cerebrais que estão desligadas ou mal ligadas ou não funcionando bem. Mais uma imagem mostra a pessoa normal e a pessoa deprimida. Então não é frescura, a pessoa com depressão de moderada para grave, vou falar os níveis daqui a pouco, ela tem uma alteração cerebral importante, o cérebro não está funcionando. Você já dirigiu um carro de 4 cilindros que deu tilt, só 2 está funcionando? Parece que não consegue, né, ter energia para funcionar. As causas são variadas, não tem uma causa, então tem predisposição genética, história familiar de transtornos mentais. Eu falei que predisposição é um fator, não é a causa. Se tua mãe teve depressão ou teu pai, não quer dizer que você vai ter que ter. Tem que ter outras coisas além da predisposição. Os fatores de desenvolvimento, por exemplo, puberdade precoce em meninas, que hoje está um troço assim epidêmico, né? As garotas querem, sabe, transar cedo e, enfim, babalada cedo e tudo precoce, né? Até Marta Suplicy, que é uma mulher bastante liberal, muitos anos atrás, ela é psicóloga, sexóloga, ela escreveu um livro, eu tenho esse livro de capa vermelha chamado Conversando sobre Sexo. Ela escreveu esse livro talvez uns 30 anos atrás, eu imagino, não lembro bem, mas ela fala ali de que os jovens adolescentes estão prontos fisicamente para ter sexo, mas não estão prontos emocionalmente. É isso, cara. Ah, não, mas a galera... E já atendi gente, eu trabalhava no Centro de Vida Saudável, anos atrás, empresários, e tem que ter cuidado para não expor as pessoas, mas empresários muito ricos, e que na conversa, assim, na patotinha, na recepção da clínica, não, eu levo meu filho lá para ter sexo com aquela mulher que eu sei quem é e tal, para ele ter experiência, porque quero casar para não dar errado. Alô, isso tem nada a ver, isso não é científico, meus amigos, não é. Se os jovens tivessem que ter experiência sexual antes de casar para ter melhor funcionamento dentro do casamento, então você tinha, a maioria da galera que casa hoje não separava, e a maioria está o quê? Não a maioria, mas de 2-1, quase no Brasil já está 2-1, de cada 2 casamentos, 1 separa, está melhorando um pouquinho, mas, né? A minha filha até fez a pesquisa, a TCC dela, a tese de conclusão do curso dela, foi isso, material fantástico, que até o Michelson e ela tentaram montar um livro, Michelson Borges, jornalista, e está ali, a CPB ainda não aceitou, quer fazer modificações, mandou para a Unaspress, e ela pesquisou muito esse assunto, achou artigo científico, ela ficou feliz da vida, pai, Deus me ajudou, achei vários artigos científicos mostrando essa questão de que sexualidade precoce pode ser um grande problema. Então, a história de transtornos mentais na adolescência, traumas não resolvidos, são fatores que podem contribuir para uma depressão, abusos sofridos na infância e na adolescência, vários tipos de abuso. Também fatores de estilo de vida contribuem para a depressão. Quais são? A pessoa não faz exercício físico, não se expõe ao sol, né? De uns anos para cá, a carência de vitamina D está sendo uma coisa complicada, isso verificando que tem a ver com várias patologias, a respiração, pessoas respiram mal, ritmo circadiano, que é o ritmo sono-vigília, pessoas às vezes dormem 10 da noite, outro dia dorme 2 da madrugada, outro dia não dorme, outro dia dorme 20 horas direto, enfim, aí o cérebro entra em tilt, ele não está entendendo o que está acontecendo, né? A nutrição, às vezes a pessoa tem uma nutrição muito destrambelhada também, vícios, várias coisas, tudo isso pode favorecer a depressão. Os fatores psicológicos que contribuem para a depressão são a falta de apoio social, eventos estressores. Tem aquele cardiologista, o Dr. Jim Ornish, da Universidade da Califórnia em São Francisco, num dos livros dele, eu li um livro dele fantástico chamado Salvando o Seu Coração, o outro é Amor e Sobrevivência, que ele começou a ver como cardiologista de que os fatores para a doença cardíaca, os fatores emocionais eram muito importantes, tão importantes quanto os fatores físicos, né? Colesterol alto, placa de ateroma e tudo isso, né? Então ele fala ali, ele faz até umas perguntas assim, se você ficasse doente, teria alguém que te levasse ao hospital?
Se você precisasse fazer uma viagem de emergência e teria alguém de confiança para tomar conta dos seus filhos, tem várias questões que ele vai para testar se você tem apoio social ou você não tem apoio social. Eventos estressores positivos ou negativos da vida: nascimento de filhos, casamento, mudança de cidade, conflitos familiares, emprego, relacionamentos. Então, quando tem uma palestra que eu faço sobre estresse, que eu coloco ali na tela, os eventos da vida que mais produzem estresse. Tem uma tabela para adultos e uma tabela para jovens. Em adultos, dentre os 5 primeiros fatores da vida que produzem estresse, 4 tem a ver com família: morte do cônjuge, prisão do cônjuge. O pessoal do Lava Jato aí está sofrendo, né? Quem fica em casa lá. Como é que eles vão falar, né? Vou falar, quando o netinho de 8 anos me fala: por que o vovô está preso? Vai dizer o quê? Né? Eles são injustos comigo? O cara não pensa, né? Então, são os fatores estressores. Eu botei ali casamento, nascimento de filho, porque nessa lista de eventos estressores, quando você vai casar, é um estresse. É um estresse saudável, mas é um estresse, né? Eu estava agora mesmo ali, estiquei meu corpo na cama do hotel e carregando pedra. Fui responder um e-mail aqui, um WhatsApp aqui de uma pessoa que está pedindo ajuda para ajudar um jovem que está se mutilando e tal, com ideia suicida. O que eu faço? Eu estava mandando essa mensagem ali, meio que tentando cochilar um pouquinho, mas respondendo. E, aliás, esse negócio de mutilação está meio na moda, né? Eu não sei se copiaram, eu detesto novela, então não sei se tem alguma novela famosa que teve alguém que mutilava, o pessoal começa a copiar, né? Porque o pessoal copia tudo de novela, né? Óculos, chapéu, carro, sei lá, tudo, até mutilação, até patologia, né? Então, às vezes fatores da vida que são positivos, agradáveis, como mudar de cidade, né? Às vezes você vai mudar para uma casa melhor, mas você viveu 30 anos naquela casa ali, você leva uma nostalgia, assim, fica um negócio meio, poxa, mas eu vou largar minhas raízes aqui, mas vou para uma mansão, tá? Mas eu gostava tanto daqui. Então é uma coisa boa, mas requer uma adaptação. Divórcio é um fator muito importante que pode gerar depressão, abusos físicos, sexuais, emocionais, punição severa, punir a criança de uma forma rígida, a desvalorização da criança, você vai criando um caldo de possibilidades da depressão lá no futuro. A morte do pai ou da mãe, que para algumas pessoas é uma coisa muito dramática. Por quê? Mais do que para outras, porque por causa do vínculo, né? Alguns de nós temos um vínculo com o pai ou com a mãe, que é uma coisa oxigênio, né? Não é isso? No mundo da psiquiatria, a gente pode falar assim, generalizando, de que os transtornos mentais, os sofrimentos emocionais, eles podem ser ligados a questões de vínculo ou questões de conflito, né? Então, para algumas pessoas, a morte do pai ou da mãe é uma coisa insuportável. Tipo assim, lembra que a história que eu contei de manhã, né? Aquela moça que não aceitava a morte do pai. A sensibilidade pessoal, falei para vocês hoje de manhã, que cada um de nós tem uma sensibilidade diferente, temperamento, padrões de pensamento, pessoas que têm uma tendência de pensamento melancólico, tipo aquele desenhozinho, né, que um é todo animado, né, vamos lá, vamos conseguir, vai dar certo, e o outro fala, não vai dar certo, ó dia, ó vida, ó mês, não tem, né? Aquele que sempre diz, não vou conseguir e tal. Esse é o distímico, né? Ele tem uma distimia, eu vou falar daqui a pouquinho, uma tristeza crônica. Você vai trabalhar, casa, viagem e tal, mas você está sempre meio para baixo, vou perder o avião, vai ter bala perdida, não sei o que e tal, sempre pensando negativo, né? Isso facilita a depressão. Pessoas com dificuldade de ter respeito próprio, né? Importante isso também. Então, tem gente que tem muito desrespeito por si mesmo, né? Você fala assim, poxa, que paletó bonito, comprei ali no brechó, tá, sei, do deserto da salvação, que abriu um, né? Então, parabéns, você passou naquele concurso, qualquer um passa e tal, sabe? Sempre se deprecia, sempre se... Isso não é humildade não, viu gente? Isso não é humildade madura, isso é autodepreciação, não é isso que como cristãos somos chamados a fazer. Condições médicas, às vezes pessoas têm medicamentos que podem facilitar o mau funcionamento cerebral, aliás, estamos super medicados. Eu diria o seguinte, queridos, quanto menos remédio você usar, melhor, né? Quanto menos remédio você usar, remédio de farmácia, mesmo fitoterápico, melhor. Melhor é o estilo de vida, mudar o estilo de vida. Isso não é fácil,
né? A dieta, o exercício, a água, muda para o campo, sai da cidade grande. Na virada do século XIX, século XX, essa autora inspirada falava isso: saia das grandes cidades. E aí você quer comprar um baita apartamento numa avenida paulista, cheia de poluição, de tráfego, mas mora num apartamento de 500 metros quadrados. Alô, está estressando, cara. O corpo, você não pode mentir para o teu corpo, né? As leis naturais que Deus colocou aqui, elas sabem da verdade, né? Doenças como hipotireoidismo, às vezes pode mascarar um quadro depressivo, então tem que pesquisar com o clínico isso aí. Doenças cardíacas podem gerar medo, tristeza, medo de morrer. Doenças terminais são fatores que podem contribuir para a depressão. Prejuízo do lobo frontal, o córtex pré-frontal, é essa parte mais divina, vamos dizer assim, do nosso cérebro. O cérebro de um adulto, né, os miolos, tem mais ou menos 1,5 kg, né? E aí essa parte da frente aqui é a parte mais importante para o raciocínio, para aquilo que a gente chama em medicina de funções executivas do cérebro. Raciocínio, a lógica, a decisão, o pensamento, a meditação. Então tem algumas coisas que prejuizam o lobo frontal, comportamentos compulsivos como jogos, sexo, trabalho, internet, TV, pessoas viciadas nisso aí. Inclusive agora passou a ser um código de doença a compulsão por questão eletrônica, né? Já saiu aí a Organização Mundial da Saúde já classificou pessoas viciadas nisso aí. As redes sociais, pessoas que são viciadas também, ir contra a sua consciência frequentemente, né? Vem o Lava Jato de novo aí, vai lesando o lobo frontal. E aí então a depressão, você tem que ter quais sintomas são os sintomas depressivos. Depressão, doença. Deixa eu falar uma coisinha antes: depressão não é ansiedade. Ansiedade é diferente, depressão é tristeza, ansiedade é aflição, depressão é perda da energia, ansiedade é uma inquietude, uma falta de paz interior, né? Tem várias maneiras da depressão aparecer: pânico, fobia, toque, etc. Então a depressão, para ser feito um diagnóstico de depressão, nós temos que ter 2 sintomas principais. Tem que ter humor deprimido, a pessoa está triste o tempo todo, e a diminuição do prazer e do interesse. Coisas que davam prazer para ela, não interessa mais, inclusive sexo. E aí, depende do tipo do diagnóstico: depressão leve, moderada ou grave, distimia, ela vai ter que ter 3 ou 4 ou 5 dos outros sintomas ali. Alterações do apetite, pode ser para mais ou para menos. Alterações do sono também pode ser para mais ou para menos. Tem deprimido que dorme muito, tem deprimido que perde sono, tem insônia. E agitação ou retardo motor, é mais comum o retardo, a pessoa fica lenta, a fadiga, é difícil fazer uma tarefa que antes você fazia de pé nas costas, um sentimento de inutilidade e culpa: para que serve minha vida, não serve para nada, dificuldade de concentração e ideação suicida. Na ideação suicida depende, tem pessoas deprimidas que dizem: não quero mais viver, quero morrer, porque que Deus não me leva e tal, e aí você tem que fazer essa pergunta com o profissional. A gente vai avançando nessa questão de pesquisar como é que está essa ideia suicida. Tem uma hora que a gente pergunta: você tem pensado realmente em se matar? Você teria coragem, numa hora de muito sofrimento, de se matar? Aí é um divisor de águas. Um grupo de pessoas deprimidas, quando você faz essa pergunta, ela diz: não, me matar não, eu quero ir para o céu, não quero perder a salvação, se é cristão. Não, eu queria que Deus me levasse. Mas matar, não, isso não, doutor, isso não cheguei nesse ponto não. Dá um alívio para a gente como profissional. Mas você faz a pergunta e a pessoa abaixa o olho, não olha mais nos seus olhos, fica 15, 20, 30 segundos em silêncio, a face fica consternada, com ou sem lágrimas, e vira para você e diz: eu acho que sim. Aí é um risco, o risco está presente. A próxima pergunta vai ser: que forma você tem pensado em se matar? Aí a pessoa vai te dizer: eu trabalho no 10º andar na Presidente Vargas lá no Rio, eu olhei pela janela outro dia e tal, aí eu estava no metrô. Deixa aberto para mim, por favor. Deixa aberto. Eu estava no metrô, olhei para ali para os trilhos e tal, enfim, a pessoa te diz como que ela está elaborando uma ideia de suicídio. Essas pessoas, a família tem que estar de olho 24 horas por dia. Obrigado, querida. Então aí que eu falei para vocês, aqueles sintomas ali, depende do diagnóstico. Se a depressão menor,
2 a 4 sintomas por duas ou mais semanas, incluindo o estado deprimido e a perda de prazer. A distimia é aquele bichinho, né? aquele personagemzinho, não vai dar certo, ó dia e tal. Tem 3 ou 4 sintomas por pelo menos 2 anos, incluindo o estado deprimido. E a depressão maior, 5 ou mais sintomas por 2 ou mais semanas, incluindo o estado deprimido e a perda de prazer geral. Diferente de tristeza e de depressão. A tristeza você tem sentimentos, é um sentimento normal diante de algumas perdas. É passageira, um prejuízo funcional limitado, você consegue trabalhar, está triste, mas consegue. Reage a estímulos positivos, ou seja, alguém fala assim, vamos assistir uma palestra lá com o Dr. César, que vai ter, não estou muito afim, não, mas está bem, eu vou. Tem um fator causal, uma coisa que você diz, bota o dedo e já aconteceu aquilo, por isso que eu fiquei triste. Não tem uma lentidão psicomotora, melhora com o tempo, sem terapia, sem remédio e tal. Já a depressão é diferente. É um transtorno do humor, ela é duradoura, tem um prejuízo funcional, no caso grave, não consegue trabalhar, não reage a estímulo positivo, você pode chamar para fazer o que for, não quero, brigar, não quero, e não tem um fator que você possa dizer aquilo ali, que me fez ficar deprimida. Às vezes a pessoa até diz, vou explicar daqui a pouquinho sobre isso. Geralmente tem uma lentidão, a pessoa está lenta, está mais devagar, e piora com o tempo, se não for tratada. Então, aqui são os níveis de depressão, você tem a leve, moderada e a severa. A severa pode ser com ou sem comportamento psicótico. O que é comportamento psicótico? A pessoa sai da realidade. Psicose é o nome técnico da loucura, né? Então, a depressão pode ser a pessoa de depressão grave, ela sai da realidade, aí já vai ter um medicamento diferente, né, sem ser um depressivo, e tem depressão grave, sem comportamento psicótico, e então a medicação vai ser diferente, não vai dar antipsicótico para essa pessoa. Bom, o que você faz com a pessoa deprimida? Então tem vários procedimentos. Você tem a medicação, você tem a orientação familiar, tem os cuidados físicos, tem a psicoterapia, o aconselhamento, e você tem a ajuda espiritual. Vamos dar uma olhadinha então. Medicação, ela tem seu momento, tem seu lugar. Existem medicamentos naturais, existem convencionais. A erva de São João, que é o Hipérico perforatum, é um fitoterápico. Gente, fitoterapia não tem nada a ver com homeopatia nem com floral. Tá? Floral não tem base científica, os florais de Bach não tem base científica. A homeopatia, apesar que é aprovada pelo Conselho Federal de Medicina, eu tenho um grande amigo no Friburgo, o melhor homeopata da cidade, gosto muito dele, Eduardo Massad. Ele já foi em casa para um dia que ele ia estudar sobre o Espírito Santo, ele deve ter minha idade mais ou menos, e a consulta de um homeopata, eu sei que dá de 10 a 0 nas consultas que outros médicos fazem, né? Porque o homeopata ele vasculha tudo, pesquisa tudo, né? Ele gasta 1 hora em consulta, então procura saber tudo da vida daquele indivíduo ali. Então, nesse sentido é que eu acho que é o grande fator terapêutico. Então, quando a pessoa vai tomar bolinha a cada 3 e 3 horas, ele está lembrando, alguém me escutou, alguém deu atenção para mim, alguém compreendeu o meu sofrimento. Eu acho que o efeito terapêutico está mais por aí. O Eduardo Massad me emprestou os livros de filosofia da homeopatia, então realmente ele me explicou que tem dependendo do sofrimento, tem as dinamizações, né? Então o sofrimento é mais físico, é do dinamização número tal, se é emocional do número Y para G, se for tal, enfim. Depois eu posso falar sobre isso, se alguém quiser saber mais, alguma pergunta sobre a questão. Mas aqui eu estou falando de fitoterapia. Terapia, tratamento plantas. Fitoterapia é um tratamento baseado em plantas medicinais, aprovado pela medicina, científico. Os alemães dão de 10 a 0 nos americanos em relação a isso. Estudo isso há muito mais anos que os americanos. Agora a medicina está entrando para a fitoterapia. Você vê até o SUS, tem aí xarope de guaco, tem... Não sei se o hipérico está ali nessa turma ou não, a valeriana, por exemplo, né? Então, valeriana officinalis. Cuidado que no Brasil tem uma erva de São João que não é o hipérico perforatum, né? Descobri por acaso, minha filha ia casar, estava eu, ela e a mãe lá em São Paulo, ela escolhendo umas coisinhas de noiva e tal, e eu vi do outro lado da loja, que eles estavam, uma loja de ervas medicinais, atravessei, fui lá, comecei a ler os pacotinhos, hipérico, não, erva de São João, falei, opa, erva de São João, aí fui ler, entre parênteses, não era o hipérico perforatum. Alguns estudos científicos que Deus colocou na minha mão, foi ele mesmo, eu estava nos Estados Unidos, publicados por revista top na área médica, Lancet, por exemplo, fez um estudo comparando
um estudo com pessoas deprimidas, comparando os antidepressivos antigos, amitriptilina, imipramina, tofranil, anafranil, essa turma, triptanol, os antidepressivos mais modernos, né, fluoxetina, sertralina, paroxetina e tal, a erva de São João, hipérico, e o placebo. E se verificou nesses estudos, com amostragem boa de pacientes, de que o hipérico era tão bom quanto os antidepressivos sintéticos e melhor do que o placebo em pessoas com depressão até moderada. Com depressão grave, realmente parece que o hipérico não tem essa capacidade. Outra coisa, dica importante: se você é uma pessoa ou conhece alguém que está com depressão pela primeira vez na vida, essa pessoa nunca usou medicação psiquiátrica, tarja preta, controlado, nunca usou, está com depressão, eu faço isso na clínica. Eu passo primeiro o hipérico. Pode ser que dê bons resultados. Agora, se a pessoa veio a mim com depressão, recaída, depressão, e ela já usou remédios sintéticos, provavelmente o hipérico não vai funcionar. O corpo já viciou na química sintética. Os medicamentos convencionais sintéticos, uma turma grande aí, eu estou acompanhando agora, quinta que vem, vai ter a última aula, a Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, Estado de São Paulo, fez esse ano um trabalho belíssimo, educação em medicina, e cada mês uma palestra com profissionais da Unifesp, da USP e tal. Agora vai ser com a professora Carmita Ábido, vai ser sobre toque. E mês passado foi sobre depressão, e eu estava assistindo, como as outras, e não tem novidade. A psiquiatria não tem novidade em relação a... Tem até um antidepressivo mais moderno que lançaram aí, mas não segura a onda, essa aqui é a verdade, né? Não tem uma coisa assim, toma isso aqui, que isso aqui resolve a sua depressão. Não tem isso no mundo médico. Não sei se eu falo felizmente ou infelizmente. Bom, a medicação não faz tudo, ela elimina os sintomas depressivos, mas não cura o problema. Pode produzir efeitos colaterais, e produz. 70% das pessoas melhoram o humor com antidepressivos, é verdade. Melhora o quê? O humor. Está triste, fica menos triste. Está chorando muito, para de chorar. Isso é verdade. Menos do que 20% dizem que se sentem curados durante o tratamento com antidepressivos. 25% a 30% não melhoram com nenhuma medicação. Já atendi gente assim, passou em todos os psiquiatras que você pode conhecer, usou tudo quanto é remédio. Aí vem, o que eu faço? Doutor, o que o senhor me dá? Qual remédio tem para mim? Você não tem mais remédio para você, no sentido de que não é que não tem solução, não é um outro remédio que vai ser a sua solução, é você aprender a lidar com essas perdas, e eu vou falar um pouquinho mais na frente. Já atendi gente que passou em psiquiatras famosos, Dr. Costa Silva foi professor de psiquiatria, o catedrático da UERJ, né, foi presidente da Associação Mundial de Psiquiatria, já atendi paciente que teve nele, e a medicação que ele passou é que eu passaria também, né, não é uma falha nossa, profissional, é que a medicação tem seu limite. Atendi paciente, Dr. Augusto Cury me encaminhou alguns 2 ou 3 pacientes, complicado, achou, atendi São José dos Campos. Então a medicação não resolve tudo. 50% reclamam de efeitos colaterais. Metade desses param com medicamento porque não aguentam efeito colateral. Enjoo, náusea, perda de peso, às vezes a ansiedade aumenta os primeiros dias. Dos que param com a medicação após 3 meses de uso, 77% tem recaída dentro de 2 anos. Mesmo usando a medicação, ocorre recaída em 20% a 40% dos pacientes. Dr. Nedley, que é um clínico americano que atendia tanta gente deprimida no consultório dele nos Estados Unidos, que ele começou a pesquisar melhor sobre depressão, e essa editora, cpb.com.br, tem um livro dele, de capa cor de abóbora, chamada Como Sair da Depressão, né? Acho que é isso. Ele mexe muito com a parte nutricional, né? Aliás, ele é o presidente de uma instituição na Califórnia, onde meu filho trabalha, que é o IMA, né? Meu filho está lá já há alguns anos. Eu estive lá estudando no IMA em 92, ele não estava lá ainda. Então, é um bom livro, CPB, Neil Nedley. A medicação tem seu lugar, se não usada como única solução, indicada para depressões moderadas e graves. Ou seja, a depressão leve não precisa medicação, né? Não precisa. E adolescente também evita o máximo. Criança, então, não deve usar, e adolescente não deveria usar. A meta é parar com ela em até 6 meses, de 6 meses até 1 ano, se possível seria isso. Mas já atendi um monte de gente ao longo da vida que está 10 anos, 12 anos, 15 anos usando fluoxetina, essa turma toda aí.
O que o antidepressivo pode fazer? Pode melhorar o humor? Sim, pode. Diminuir chorar? Sim, talvez seja o primeiro sintoma que ele faz. Lá com 3 semanas de uso, ele pode fazer essa melhora. Diminuir a hostilidade? Também, a hostilidade contra a própria pessoa. Aumenta a impulsividade? Também pode aumentar. Porque o antidepressivo é interessante, por isso que quem tem tendência suicida e começou a usar um antidepressivo sintético, a família tem que ficar de olho na 2ª, 3ª semana de uso do medicamento, porque a primeira coisa que o medicamento antidepressivo vai fazer numa pessoa deprimida grave é liberar os impulsos. Antes estava parado, não queria sair da cama, fecha a cortina, não quer falar com ninguém. Agora, então, se o pensamento suicida não foi ainda trabalhado com psicoterapia, a medicação libera a impulsividade e a pessoa dá o pulo para se matar naquela ocasião ali. Então, e é importante entender também que antes não tem um antidepressivo que você possa falar assim, estou tão triste hoje, nossa, estou no fundo do poço. Deixa eu tomar um antidepressivo aí para ver se eu melhoro daqui umas 2, 3 horas. Alô, não tem isso, né? Infelizmente não tem isso, né? Porque algumas pessoas sofrem uma depressão terrível, né? Alguns falam que a depressão é o câncer da alma, né? Mas o tranquilizante é diferente. Você está com uma ansiedade, uma aflição, uma angústia, um aperto no peito, uma fobia, não entra em avião, nem que a vaca tussa, não passa do... Eu trabalhava com Copacabana anos atrás, atendi um paciente que tinha que passar em túnel para chegar no consultório. É um sufoco para passar no túnel, uma fobia, uma ansiedade, um pânico, né? Ou agora em Friburgo, um rapaz que mexe lá com carrões e tal, e tinha que comprar carro aqui no Rio e passar na ponte de Niterói. Nossa, era um sufoco. Então, essas pessoas, elas podem ter um alívio rápido com tranquilizante. Pode ser o próprio sujeito lá chamado Rivotril, pode ser o clonazepam Rivotril, o alprazolam, Frontal, Apraz, essa turma toda aí dos benzodiazepínicos. Você toma agora em via oral em 40, 50 minutos, 1 hora ele faz efeito, aí sim, né? Faz efeito. Para dormir ou para acalmar, mas antidepressivo não. Antidepressivo tem que tomar uma série, né, igual antibiótico, tem que tomar uma série para depois lá na frente ele começar a fazer um efeito. E agora estou começando, Deus também colocou isso aí, já fiz contato com 2 professores, um do Canadá, um dos Estados Unidos, que é uma ideia meio bombástica, assim. Aliás, entra no meu site lá, drcesar.com.br, e o artigo chama-se... Depressão, 2 pontos, um momento para análise. Depressão, 2 pontos, um momento para análise. Esse artigo eu escrevi baseado nos contatos com esse professor de psiquiatria americano e do Canadá, e que estão mostrando de que, na verdade, não tem uma baixa da serotonina. Tem até um artigo chamado Blue Again, né? Enfim, uma coisa interessante. Bom, a depressão, o depressivo pode causar uma atitude não me importo, diminuir respostas de alarme. A pessoa fica meio que, estou melhorando, mas também a vida continua uma droga, e fica assim meio sem avaliar bem. Isso aqui são as referências científicas disso que eu estou falando. Orientação da família. A família precisa compreender de que é uma doença, não é frescura, não é para chamar atenção, pode ter um componente de chamar atenção, mas tem uma doença ali, tem um risco, né? Se for depressão grave, tem que atuar. Encorajar o deprimido a andar ao ar livre. Andar, gente, caminhada, está provado, né? De que melhora as comunicações cerebrais, melhora a depressão. Claro, o paciente deprimido, o que ele diz? Doutor, quando eu melhorar da depressão eu vou caminhar, mas é o contrário, tem que caminhar para melhorar, né? Porque queira ou não queira, acredite ou não, se você sai, levanta da cama, você se levanta, igual eu, tem dias que eu estou zero, eu caminho, mas tem dias que eu estou com zero vontade de caminhar. Mas já aprendi o seguinte, então eu falo assim: César, você não quer caminhar? Tá bom, fica deitado aí, mas eu vou. Eu me levo assim, né? Sem vontade nenhuma, queria ficar lá lendo livro, ou ir no computador responder e-mail, ou escrever um artigo e tal. Mas eu sei que eu caminho por causa da cabeça, viu, gente? Não caminho por causa do corpo, não, caminho por causa da cabeça, né? Para a cabeça funcionar melhor. E realmente não é isso, né? Quando os dias que você está zero vontade, você vai caminhar e dali a meia hora você não está melhor? Está melhor. Que endorfina é liberado, né? Vários hormônios cerebrais são liberados quando você caminha. Vários estudos, mas um estudo feito com pacientes deprimidos que faziam psicoterapia, medicação e caminhada. E outro grupo, psicoterapia, medicação e não fazia caminhada. Esse grupo que fazia caminhada melhorou em 30 dias muito mais do que aqueles que não faziam caminhada.
encorajar a seguir as instruções médicas, porque a pessoa deprimida diz, não quero, não adianta nada, não tem mais solução, não quero, não sei que não vai ter mais saída para mim. Quais são os pensamentos mais... Eu vou deixar isso para frente, sobre os pensamentos. Então, observar constantemente o paciente com ideia suicida, já falei para vocês sobre isso aqui. Cuidados físicos que ajudam a pessoa deprimida. Exercícios, acabei de falar, aumenta a serotonina. Tratar as doenças físicas, tem uma doença física complicada, então vamos tratar, vamos levar lá no INCA, enfim, se é câncer, vamos levar no médico, tem que tratar. Tem hipotireoidismo, vamos tratar. Tem uma doença crônica complicada, vamos ajudar a fazer a chamada medicina, como é que é o nome? De tratamentos paliativos, né? Aqueles medicamentos que não, aqueles procedimentos que não tem cura, mas você faz procedimentos que melhoram a qualidade de vida da pessoa. A massagem, massagem diminui o cortisol, e é interessante porque o cortisol está aumentado nas pessoas deprimidas. A evitar a cafeína amplifica os efeitos do hormônio, o efeito dos hormônios do estresse. O uso prolongado de cafeína diminui a serotonina e a norepinefrina. E alguns pacientes, eu vi um estudo uma vez que alguns pacientes que têm tendência à crise de pânico, que é um transtorno de ansiedade, não é do humor, quando usam muita cafeína, o pânico era mais frequente. Interessante, né? Eliminar o açúcar refinado, que você sabe que é um grande veneno. Agora vamos falar um pouquinho da parte psicológica. O que pode ajudar a pessoa deprimida? Sem ser a medicação, sem ser a atividade física, enfim, a orientação da família. Bom, Filipenses 4,3 diz, tudo posso naquele que me fortalece, mas eu nunca vi um pregador aqui na frente falar assim, cita o verso 14. Cita o 13, mas não 14. O 13 fala, tudo posso naquele que me fortalece, que é Jesus Cristo. O 14 diz assim, mas fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Interessante, né? Paulo estava dizendo, tudo posso em Jesus Cristo, vírgula, mas que bom que você me ajudou. Né? Então Deus usa pessoas para ajudar pessoas. Tem pessoas que podem ficar no extremo de só Deus, só Deus, só Deus, não procura ajuda com ninguém, Deus manda 20 pessoas para ajudar, não, é só Deus, só Deus. E outra pessoa pode estar no outro extremo, nada de Deus, não, é só terapia, não, meu psicólogo. Tem que ter as duas coisas, cara. Da depressão você tem um aspecto espiritual também. Agora a ciência está começando a entender isso. Dr. Pargaman, fiz contato com ele, é o top no mundo nessa área de estudo de ciência, de saúde mental e espiritualidade. Dr. Koenig, da Universidade da Carolina do Norte, fala estudando sobre isso. Então, vamos pensar o seguinte, ocorreu alguma perda importante no passado dessa pessoa que ficou deprimida e que ela não conseguiu digerir ainda muito bem? Será que ela experimenta um processo de luto, de lamento? O luto psicológico, o que é o luto psicológico? É um conjunto de sintomas que você tem em função de uma perda que aconteceu, uma perda real. Morreu alguém que você amava, se você é cristão ou não, se você tem fé ou não, quando morre alguém que você ama, você vai ter o luto psicológico. Não queira forçar a não ter, porque vai aparecer. Anos atrás, atendi em Botafogo, trabalhava aqui no consultório, em Botafogo, me encaminharam uma paciente, empresária aqui do Rio de Janeiro, o marido morreu na sexta, foi enterrado no sábado, domingo ela estava tocando a empresa para frente. Aí, 3 semanas depois, ela, caiu emocionalmente. Outra pessoa, uma pessoa brilhante, foi minha paciente, trabalhou na empresa que eu trabalhava no mundo inteiro, uma multinacional. Ela foi a única escolhida no mundo inteiro para ir fazer um estudo no Japão. Ela tinha umas ansiedades ligadas, não é nem depressão, mas ela tinha esse padrão, muitos de nós temos, de ocorre uma tragédia, ocorre uma perda, está tudo bem, se você segura a onda. Toda família tem isso, né? Toda família tem essa pessoa que fala com o fulano que ele resolve. Não, vai lá que ele é forte, aguenta. Vai lá que ela segura a onda, carrega o piano. E toda família tem aquele ovelha negra, toda família tem o fraquinho, toda família tem um destrambelhado, toda família tem um inteligente, né? Essas pessoas, elas adiam
É uma coisa inconsciente, né? Ocorre um trauma, ocorre uma perda importante, e elas resolvem tudo. Vai na funerária, vai fazer laudo, não sei o quê, pericial e tal, resolve, né, compra o caixão, vai lá, não sei, faz tudo. E os outros estão lá, me dá um remedinho que eu não aguento com essa perda e tal. E ela segura a onda de todo mundo e tal. Quando é que ela vai cair no luto psicológico normal? Vai cair um dia, tem que cair, é normal. É normal você chorar diante de uma perda, não é falta de fé, é a dor. Se eu pegar sua mão e der uma martelada com o martelo, e vai, claro, vai ter dor, vai ter inchação, edema, vai ficar roxo, hematoma, amanhã vai estar pior ainda, e depois tem um processo de recuperação dessa martelada, não tem? Tem. Você pode melhor UPA do mundo, melhor emergência do Golden, não sei das quantas e tal, e não tem jeito, o médico vai poder fazer que amanhã está tudo bonzinho na martelada que você teve. Então, a martelada no mundo emocional é a mesma coisa. Você leva uma martelada no mundo emocional, você tem um processo, se você tem fé ou não. A pessoa com fé, ela vai ter grandes vantagens, realmente, né? Porque a pessoa com fé, ela vai aguentar a perda, talvez com menos desespero do que a pessoa sem fé. Então, se ela vive um momento de luto, tem que viver esse luto. Existe o chamado luto patológico. Eu posso responder depois se alguém quiser. O luto patológico já é diferente, né? A pessoa pode ter uma perda, entra no luto normal e não sai dele. Mas se não sai, então essa perda, esse luto pegou carona e a pessoa entra no quadro depressivo. Aí já é uma complicação do luto, que a gente chama de luto patológico. Aí tem que ser tratado. Porque luto normal não tem que ser tratado. O que você faz com luto normal? O que eu fiz quando meu pai morreu em 96? O que eu fiz quando minha mãe morreu em 2011? Chorei, dormi mal alguns dias, ficava sem apetite, andava pela praça para ir para o consultório lá em Friburgo, uma coisa ruim por dentro, assim, um vazio, né? E, sabe, uma coisa, é normal. Bom, vou ter que lidar com isso, né? E passou, sim, passou. Fica a saudade, nunca vai embora, né? Mas fica. Então, já não dói como antes, mas a saudade fica. Existem importantes apontamentos hoje que ferem e não estão resolvidos. Tá? A pessoa desapontada, né? E não conseguiu digerir também isso aí, por isso está deprimida. Existe uma necessidade exagerada de amor para construir uma autoapreciação. Tem pessoas assim, não é? Que elas, para se sentir bem com elas mesmas, tem que ter alguém me amando, tem que ter alguém me telefonando todo dia, tem que ter alguém dizendo que me ama, tem alguém... Alô, para com isso, você não precisa disso, e você vai encher o outro, a não ser que o outro seja codependente, né? Codependente é a pessoa que quer salvar todo mundo, codependente é a pessoa que não vive a vida dela, vive a vida do outro, né? Então, existe autorrejeição, a pessoa se detesta. É meio comum no mundo inconsciente da pessoa deprimida a gente encontrar o seguinte raciocínio: eu tenho ódio de mim mesmo, por que eu fui gostar de alguém que não gosta de mim do jeito que eu queria? Então tem que descobrir isso, né? Porque esse tipo de raciocínio, se permanecer na cabeça da pessoa, o antidepressivo não vai resolver, queridos. Porque o antidepressivo não muda a forma de pensar, o antidepressivo muda a forma de sentir. Existe raiva reprimida contra a própria pessoa ou outra de quem se está esperando receber o afeto? Então temos que entender isso aí na ajuda psicológica, por que essa pessoa está deprimida. A pessoa sente desespero em relação a alguma coisa, porque a depressão, por que o mundo está ficando deprimido? Por que 2020 deverá ser a segunda doença do mundo e 2030 a primeira do mundo, a depressão? Por causa da perda da esperança. Você olha, onde eu estava chegando no Rio, fazia muitos anos que eu não vinha aqui nessa igreja, e estava com o GPS, e estava direitinho lá no GPS e tal, mas aí eu estava na Avenida das Américas, parei no Pão de Açúcar, tem uma no número 900 que eu descobri, outra no número 2000, não achei o que eu queria, nenhum dos dois, mas tudo bem, voltei para o trânsito, estava ali dirigindo e pensando e tal, dei bobeira, errei o caminho de fazer um retorno de 1 quilômetro de engarrafamento, podia resolver em 10 minutos, resolvi em 1 hora, mas cheguei no hotel, está tudo bem, descansei. Mas eu olhei assim naqueles carrões, tá? Triplex, tal da Barra, que eu pensei, o dia a dia, esse é o raciocínio que eu tive, né? Assim, essa é a vida normal que as pessoas chamam, né? Todo dia engarrafamento, todo dia ganha dinheiro, todo dia transa, todo dia não sei o quê e tal, vai para casa, ou trabalha e volta.
Que mais? Que mais é a vida? Isso é a vida? Eu não gosto dessa vida. Claro, preciso do meu carro e tudo mais e tal. Então, por que o mundo está ficando desesperançado ou desesperançoso e que a depressão aumenta? São vários fatores, não é uma resposta simplista, né? Os países de primeiro mundo, eu vi alguns artigos científicos impressionantes, porque o sujeito ele não consegue ter aquele carrão que está parado no trânsito olhando para o lado, não consegue ter aquele apartamento, não consegue ter, e ele começa a dar muito valor a isso, porque a mídia vomita isso em cima de você, você é feliz se você tiver isso. E as pessoas que conseguem isso, se matam. Por que Robin Williams se matou? Por que Michael Jackson tinha toque? Por que Roberto Carlos se trata de toque? Que é um negócio difícil de tratar, traz ansiedade, entra por uma porta, tem que sair pela outra, tem que sair por aquela. Coisa maluca, mas um grande cantor, popular. Não estou depreciando quem tem toque, estou falando da realidade. Então, existe desesperança, né, queridos? Aí vem o que pode gerar esperança nesse mundo maluco que a gente vive, né? Jesus uma vez falou assim: agora se aproxima o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Você pode dizer isso? Eu posso dizer isso? Que aqui dentro de mim não tem nada do mundo? Quisera eu que eu pudesse dizer isso. Acho que eu já estava trasladado, né? Mas a meta de você e eu estamos aqui nessa igreja, pelo menos para mim a meta é isso, é Deus tirar o mundo daqui de dentro e colocar o reino dele. Em Colossenses de lá, né? E ele vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Como é que é isso? Você não está sentado aqui na igreja da Barra? Como é que... Então a experiência espiritual que Deus quer dar para mim e para você é isso, transportar eu e você para o reino dele, mesmo a gente tendo que ficar nesse reino aqui, nesse trânsito maluco, nessa cidade violenta e tal, mas que é tão linda, né? Uma vez estava embarcando para São Paulo, no aeroporto Santos Dumont, aí, aliás, aquele dia foi terrível, que parou o ar-condicionado, estava uma sauna na sala de embarque, aí tinha um cara todo de paletó, gravatinha e tal, a gente estava indo para Brasília, eu ia fazer palestra em Brasília, e aí ele meio que debochadamente falou: estou saindo da cidade mais violenta que tem aqui. Eu falei: para onde você vai? Eu vou para Brasília. Você está indo para a cidade mais corrupta, né? Existem conflitos entre dependência versus independência? Aliás, qual é a saúde mental nessa questão? É você ser dependente ou ser dependente ou independente? As duas coisas, queridos. Nós não somos independentes totalmente. A gente precisa das pessoas, as pessoas precisam da gente. Mas a gente deve ser de tal maneira, pela ajuda de Deus e pela nossa determinação, também ser independente no sentido saudável, que significa o seguinte: se você me machucar, eu não vou morrer por causa disso. Entenderam? Então você tem uma autonomia, chama-se, a gente pode chamar isso de certa forma de resiliência. Existe dificuldade para desenvolver intimidade? Isso aqui não tem a ver com sexualidade, queridos. Muita gente tem muito sexo, mas não tem intimidade. O que é o ficar da galera, né? O ficar. Ficar é o dois jovens que se abraçam, o beijo, se amassa, o transa e tal, hoje. Amanhã um passa pelo outro ali na calçada, às vezes nem fala bom dia. Dois, som. Então, a pessoa às vezes pode ter dificuldade de desenvolver intimidade afetiva. O Dr. Ornish, esse cardiologista, nesse livro Amor e Sobrevivência, ele explica muito bem isso, né? Ele começou a estudar isso e viu como que os pacientes com problema coronário, quando começa a melhorar a capacidade de intimidade, de sentir o sentimento e expressar o sentimento, eles melhoravam, dilatava a artéria. Que coisa interessante isso, como que a emoção ajuda. A pessoa perfeccionista está esgotada, tem a síndrome de burnout, né? Uma pessoa perfeccionista, ela pode ter, em algum momento da vida, uma depressão. Porque o que é a pessoa perfeccionista? É aquela que coloca em primeiro lugar as coisas e não as pessoas.
E se coloca as coisas em primeiro lugar, ela perde os benefícios do vínculo de amizade, de abraço, de ajuda, de apoio. Pode fazer um quadro depressivo. A pessoa está apta para expressar e experimentar emoções dolorosas? Qual a diferença entre expressar e experimentar? Expressar é você verbalizar. Se você é uma pessoa que fala muito dos seus sofrimentos, talvez tenha que parar de falar e ser mais grato, cultivar gratidão. E se você é uma pessoa que não fala, sempre reprime, está sofrendo para chuchu, como é que você está? Está bem? Não, está tudo bem. Você nunca fala para ninguém o que você está sofrendo. Não é isso também que a gente tem que ter, não é 8 nem 80, né? Jesus chegou a falar, minha alma está triste, fica aqui comigo porque minha alma está triste até a morte. Não foi isso que ele falou? E você vai desejar todas as nações, no capítulo chamado Getsemane, essa autora fala assim, e até decorei, ele, Jesus, foi ter com os discípulos para ouvir umas palavras reconfortantes. Na dor, a gente precisa de um ouvido amigo que nos escute, escutar com o coração, né? Também. Então, às vezes a pessoa ela não tem condição de expressar, ela não experimenta. Experimentar é você viver a dor. Experimentar é você viver a emoção. Lembra que eu falei de manhã? Algumas pessoas vão na consulta psicológica e sai pior do que quando entrou, sai com mais angústia do que antes. Por quê? Porque a angústia está ficando consciente, porque ela está tomando consciência da dor original, e isso dói mesmo, a dor dói, né? A cura dói. Tem uma jornalista famosa aí que eu estava fazendo palestra na clínica São Roque, lá em Ibiúna, clínica Vida Natural, ela estava lá com 2 amigos médicos meus, ela escreve para o Estado de São Paulo, falando da Band News, e ela leu um artigo meu, A Cura Dói, e tocou muito, e ela começou a pensar nisso, a cura dói. E conversamos lá, eu, os amigos, ela, e ela melhorou. Bom, o que a pessoa deprimida perdeu? Importante pensar nisso. Às vezes você pergunta assim, desde quando você está deprimido? Desde quando você está deprimida? Setembro de 2017, descobri que meu filho estava usando maconha. Agosto de 2015, eu descobri no WhatsApp meu marido de papo lá com uma sirigaita. Expressão engraçada, né? Enfim, desde lá para cá, maio de 2015, minha mãe morreu. De lá para cá, eu fiquei deprimido, deprimida. Então, às vezes a pessoa, ela bota o dedo e fala assim, desde que aquilo aconteceu. Mas você sabe, a coisa mais importante para ajudar a pessoa a sair de uma depressão, não é entender o fator que supostamente gerou a depressão. Não é quem ela perdeu, a pergunta mais importante. A pergunta mais importante é, o que ela perdeu com esta perda? Perdeu estabilidade? Perdeu a sensação de ser alguém? Perdeu os pés, né? Como se puxasse o tapete, porque colocava uma dependência muito grande nessa pessoa? O que ela perdeu com essa perda? Perdeu o valor próprio? Perdeu, enfim, o quê? Então é importante isso, né? A gente ajudar a pessoa a sair da depressão. Será que a pessoa admite agora a sua impotência, que não consegue sozinha? Algumas pessoas que finalmente admitem que não são deuses e que por isso tem hora que cai. Alívio do sintoma, sabe, qual a diferença entre uma pessoa que tem sofrimento emocional que é cristã e a que não é cristã? A pessoa que tem sofrimento emocional que não é cristã, não tem uma fé, ela se desespera quando tem uma perda afetiva importante. E a pessoa que tem o sofrimento emocional e que é cristã, ela segura na mão de Deus e não faz besteira. Alívio do sintoma é diferente do aprendizado sobre lidar com a dor. Importante isso, né? Então, aliviar o sintoma é medicação. Mas isso é diferente de você aprender a lidar com a dor. Você quer recuperar seu bem-estar sem ter que enfrentar suas angústias? Não vai dar certo. Dá para ver a conexão entre o sofrimento atual e a história pessoal do passado? Porque às vezes a pessoa também acontece isso. É muito típico a pessoa que faz uma depressão. Lá de 3 a 8 anos de idade era abusada pelo padrasto, ou pelo irmão mais velho, ou pelo tio, ou pelo vizinho.
Geralmente vítima de abuso sexual é alguém ali pertinho da família, o avô. E aí depois namorou um rapaz que era abusivo também. Depois com 30 anos já estava casada, o sujeito era violento com ela. Depois com 38 foi demitido injustamente do emprego. Depois com 42 a mãe que ela amava muito, era o suporte dela, morre. Aí com 42 e um dia da morte da mãe, ela entra em depressão. Ficou deprimida porque a mãe morreu. Não, tem um histórico. Tem um monte de perdas ali que ela foi segurando, mas tem uma hora que, pum, foi a gota d'água, né? Que deixou aquela pessoa com aquele estado depressivo. A pessoa com sofrimentos mentais que procura um profissional para tratamento, ela pode recusar ou aceitar. Vou ler lá em cima de novo. A pessoa com sofrimentos mentais que procura um profissional para tratamento, ela pode recusar ou aceitar, reconhecer que há importantes conflitos e ansiedades internas. E isso chama-se caminho da recuperação. Ela pode reconhecer que tem o direito de mudar seu comportamento na vida. Isso a gente chama de caminho de mudança inicial. Ela pode reconhecer a existência e a importância do mundo inconsciente, eu falei de manhã. Esse é o caminho da elaboração. Então, ela vai ser ajudada psicologicamente, vai entender. Puxa, eu não tinha feito essa relação entre esse sofrimento passado com o sofrimento presente. Ela começa a montar o quebra-cabeça com essa ajuda profissional e vai tendo então a percepção. A gente chama de insight, né? O clique, que ajuda a mudar. A terapia cognitivo-comportamental, ela é tão eficaz quanto o remédio, chamado TCC. Na maioria se você pega uma grande parte dos trabalhos científicos que fala sobre terapia para a depressão, você vai encontrar que essa abordagem, a TCC, é a mais indicada. O Papa do Mundo sobre isso, que o professor é o Aaron Beck, né? E a filha dele. E do professor Aaron Beck, então, desenvolveu o estudo da terapia cognitivo-comportamental. Mas eu estou agora, até para preparar alguns programas claramente, encontrei, graças a Deus, um livro, Psiquiatria Psicodinâmica, de Gabbard, professor da Universidade de Ohio. Ele fala sobre uma outra visão da depressão, sem ser a visão da TCC. A TCC é uma visão de... Como é que se faz a TCC? Você tem um pensamento distorcido, então o psicólogo mostra para você, olha, você está interpretando errado essa coisa aqui, vamos mudar o pensamento. Então você treina a mudar um pensamento. Você treina um descondicionamento do seu medo. Tem medo de cachorro? Então vamos fazer o seguinte, na semana que vem você vem e eu vou trazer uma imagem de um cachorro. Aí tá, sua, dá frio na barriga e tal. Aí na outra consulta vai trazer um cachorrinho de pelúcia. Na outra consulta vai trazer um cachorrinho de verdade. Claro, isso pode levar 1 ano, 2 anos, até que a pessoa vai aguentando lidar com aquela ansiedade ao ser exposta àquilo que ela tem medo. Isso é muito ligado à TCC. Já a terapia psicodinâmica, que eu prefiro mais, que eu gosto mais, me afino mais analítica, de onde vem esse medo, de onde vem essa emoção? O que aconteceu com você? Como é que você pensa em relação a isso? Qual a sua resposta emocional? Né? Mas as duas são eficazes. E o professor Gabbard, do Ohio, ele levanta essa questão aí. Não é que a TCC vai ter que ser obrigatoriamente a melhor. Às vezes depende da pessoa. Essa autora Ellen White, ela fala assim, Jesus usava métodos diferentes para lidar com mentes diferentes. Interessante, né? Tinha pessoa que ele era bem TCC. O que diz a lei? Vai e faz. Isso é TCC. Né? E aí ele virar para outra pessoa, por que você está com esse medo todo aí? Né? Enfim, então era uma forma analítica. Né? Algumas perguntas, ele fazia mais perguntas do que às vezes dava a resposta. Por que ele fazia mais perguntas para algumas pessoas? Para a pessoa raciocinar. Para a pessoa raciocinar. A gente não quer pensar hoje em dia, né? Quer pegar o celular, a televisão, o iPad, iPod e tal, está tudo prontinho. Temos que pensar. Eu estive no Congresso de Psiquiatria recente, e um professor de psiquiatria ligado com psiquiatria biológica, com neurobiologia, então não é nem um psicodinâmico, não é um psicanalista. Ele falou assim, em termos de saúde mental, a bola da vez é a cognição. O que significa isso? A bola da vez é como você lida com o seu pensamento. É verdade, né? Você vai analisar o pensamento, vai aprender a lidar com seus pensamentos para que as
emoções sejam melhores. Então, a TCC faz com que as recaídas sejam menos prováveis de ocorrer. Muda a bioquímica cerebral. Eu mostrei aquele trabalho publicado na Nature em 2006, mostrando como a psicoterapia muda o cérebro, a contribuição da neuroimagem funcional. Então, a palavra muda o nosso cérebro. Essa palavra aqui muda para melhor, né? Outras palavras não sei. A TCC, a cognição é um pensamento. É o que você pensa em certo momento. A cognição exerce um forte impacto sobre como você se sente. Perceberam? O pensamento exerce um forte impacto sobre como você se sente. Seus sentimentos resultam das mensagens que você dá a si mesmo pela sua cognição, pelo que mais você pensa. Seus pensamentos têm mais que ver com como você se sente do que o que realmente está acontecendo em sua vida, né? Então eu estava sábado passado, fim de semana passado, fazendo uma palestra num congresso sobre homossexualidade lá em São Paulo, e o Flávio, que era o organizador do congresso, estava explicando as causas da homossexualidade, e ele falou, então, algumas crianças, alguns garotos, falando sobre homossexualidade masculina, eles podem ter tido realmente um pai ausente em vários sentidos, mas eles podem ter interpretado que o pai era ausente e não era. Opa, então a lente com que você interpreta a realidade pode estar distorcida. Não é que a realidade, não é que o pai não te amava, não é que a mãe não te amava. Interessante isso, né? A gente pensar nisso. Então, o que pensamos afeta quem somos. Esse aqui é um trabalho publicado no Jornal Brasileiro de Psiquiatria, aqui do Estudo de Psiquiatria da UFRJ, e eles analisaram o tipo de pensamento, distorções de pensamentos em pacientes deprimidos. Eu vou falar que é a distorção de pensamento já. As distorções de pensamento são altamente prevalentes em deprimidos. Um estudo feito com 75 voluntários, que esse estudo, entre 18 e 65 anos de idade, mostrou isso. As distorções de pensamento estavam presentes em 67% dos deprimidos. No modelo cognitivo, né, nessa visão cognitiva da depressão, o humor e o comportamento negativos seriam resultados de pensamentos e crenças psicológicas distorcidas, interferindo tanto no surgimento quanto na manutenção da depressão. Ou seja, se você continua com pensamento distorcido, mesmo usando um bom antidepressivo, com uma dosagem correta, terapêutica, você não vai sair da depressão. Melhora o sintoma, mas a distorção não foi corrigida. E o que é distorção? Bom, vamos lá. Alguns tipos de... Bom, ainda nesse estudo, né, a maior distorção era a desesperança. Quais são as frases mais comuns que um deprimido usa quando está na depressão? A vida não faz sentido, sou um peso para os outros, ninguém me dá atenção, é melhor eu ir embora do que ficar aqui preocupando as pessoas, não tem mais saída. Esses são os pensamentos que ficam rodando na cabeça da pessoa deprimida. De desesperança. Depois vem pensamentos de mania de doença, hipocondria, ideia de fracasso, desejo de morte e outras coisas. Então as distorções, essa mulher, ela teve uma depressão grave, com ideia suicida. Olha o que ela pensava quando começou o tratamento da depressão. Ela pensava diariamente assim: estarei melhor morta. Meu bebê ficará melhor sem uma mãe deprimida. Meus pais não gostam de mim e será melhor eu não estar por aqui. Meu marido não me quer, assim ninguém me quer. Nunca serei capaz de lidar com a minha vida. Ela vivia pensando nisso. Usava medicação, melhorava o sintoma, mas caía de novo. Troca de medicação, aumenta a dosagem. Mas continuava pensando assim. Se você continua pensando assim, não tem medicação que vai resolver, queridos. Aí ela entendeu isso e começou a mudar a forma de pensar. Ela trabalhou com isso, duro com ela. Me recuso a ficar pensando o que é melhor morrer. Minha vida está nas mãos de Deus. Meu bebê não ficaria melhor sem a minha presença. Sou sua mãe e ele precisa de mim. Posso aceitar o jeito de meus pais me amarem. Meu marido tem os problemas dele e não é por isso que eu vou me maltratar. Posso aprender a lidar com a minha vida. Olha como é que mudou. Aí sim, mudando a forma de pensar, você vai abaixando a medicação, tira a medicação e ela não vai cair em depressão de novo, porque ela aprendeu a pensar de maneira saudável.
Lembra Filipenses 4:8, que eu comecei lá no início e vou terminar? Pensar de uma forma diferente. Então, o que faz o nosso humor alegre, triste ou zangado? Você tem um evento ativador. Você telefona para uma amiga, para o celular dela, e ela não atendeu. Sempre atende, mas nunca atendeu. Esse é um evento ativador. Aí você vai ter uma crença. Crença não no sentido religioso, mas uma crença psicológica. Você ligou para ela, ela não atendeu, sempre atende, mas não atendeu. Aí na tua cabeça vem o pensamento, será que não está legal comigo hoje? Já aconteceu isso com você? Né? Você ligar para alguém, a pessoa não atende e não quer me atender, ela viu que foi meu número, não quis atender porque está irritada comigo, e aí você vai ter a consequência emocional. Então você fica irritada com essa pessoa, fica desanimada, solta os cachorros em cima dela. Aí quando você fala com ela, eu te liguei ontem, você nem me atendeu, sempre você me atende, o que aconteceu? Que hora você me ligou? 2:30 da tarde. Querida, fui trabalhar no escritório, esqueci o celular dentro do carro. Essa é a verdade. Por isso que ela não atendeu. Mas naquela hora que ela não atendeu, a tua cabeça diz o quê? Não está afim de falar comigo hoje. Isso é uma distorção de pensamento. E se você mantém uma distorção de pensamento, você vai cair em depressão. Meu marido chegou em casa, nem me beijou, nem disse boa noite. Foi lá, ligou a televisão, falou, tem uma coisa urgente para ver. Poxa, se ele me amasse mesmo, primeiro ia falar comigo, ia me dar um beijo, tal. Alô, ou não, tem que ver uma coisa com a outra, né? Então, alguns tipos de distorção de pensamentos. Pensamento tudo ou nada. Se seus resultados de uma prova não foram perfeitos, você se sente um fracasso total. Não, você não é um fracasso total. Naquela prova não foi legal, mas você foi legal em outras. Um rapaz tímido pediu para namorar uma garota e recebeu um não, mesmo com delicadeza dela. Aí ele pensa assim, eu nunca vou conseguir namorar ninguém, eu vou ficar sozinho o resto da vida. Aí recebi trocentos e-mails e cartas, quando tinha e-mail lá no passado, mais de garotas do que de rapazes com esse tipo de pensamento, né? Meu namorado e tal me abandonou, nunca mais vou arranjar ninguém, não vai ter ninguém nesse mundo que vai conseguir me... Tem 7 bilhões, 300 milhões de pessoas nesse mundo. Uma distorção de pensamento. Filtro mental, a pessoa pega um detalhe negativo e se concentra nele exageradamente, perturbando a visão da realidade maior. Esse aqui foi interessante, uma garota muitos anos atrás, me enviou uma carta com uma foto dela e ela olhava a si mesma como feia e detonava a pessoa dela inteira. Ela falou, doutor César, você vê como é que eu sou feia, eu estou mandando minha foto. Eu olhei a foto e falei assim, meu Deus, ela é feia mesmo. E agora, o que eu faço? Como é que eu vou ajudar? Vai ser agora, que abacaxi. Aí eu olhei era uma carta. Olhei a foto, olhei a carta, olhei a foto, olhei a foto. Aí, pim, que letra linda. Uma letra linda. Eu acho minha letra feia. Pensei, puxa, se eu tivesse uma letra dessa, seria tão legal. Linda. Aí comecei, peguei, respondi por aí. Você já viu? Tem coisas bonitas em você. Eu não falei que era feia, claro. Né? E tem pessoas tão bonitas fisicamente, são tão vazias por dentro, né? Só tem a beleza física, mais nada, né? E com algumas pessoas muito ricas, só tem dinheiro, não tem mais nada. Então, distorção. Você telefona para alguém, sabe que a pessoa, isso eu já falei aqui, tal. Então, as crenças distorcidas nos prejudicam a nós mesmos e usando-as em nossos relacionamentos, prejudicam os relacionamentos, né? O que fazer com elas? Primeiro você vai identificar. Peraí, realmente eu estou distorcendo aqui. Não é verdade isso. Deixa eu primeiro checar se aconteceu isso antes de dizer para mim mesmo de que esse pensamento é válido. Deixa eu ver a realidade. Deixa eu ligar para essa pessoa para saber o que aconteceu. Faça isso, né? E você vai conhecer a verdade e você vai praticar essa verdade. Então escute seus pensamentos. Faça esforço para perceber possíveis crenças errôneas por detrás de seus pensamentos. Se uma menina foi criada num lar em que a mãe era frustrada com o marido e ela vivia escutando essa mulher, mãe dela, falando assim, não sei para casar com teu pai, um homem é tudo igual, ai que droga, puxa, onde é que eu estava com a cabeça quando eu comecei a namorar esse homem e tal. Se essa menina cresce num ambiente assim, qual é a crença que vai entrar na cabeça dela sobre homem? Homem é droga, homem não presta, homem entristece todo mundo. Ela cresce com essa crença. E pode até arranjar um cara que seja ruim mesmo, só para provar que a mãe tinha razão, né? Então essas crenças, elas vão entrando profundamente na cabeça. Cuidado com o que você diz para uma criança, queridos. Se existe esse é o meu pensamento, não é o senhor que diz isso, é o César que diz isso, né?
Duas pessoas no mundo que você nunca deveria mentir, não deve mentir nunca, né? Mas duas especiais, no meu modo de ver, criança e esquizofrênico, psicótico. Por quê? Ele sabe a verdade. Ele sabe a verdade, né? O esquizofrênico tem por fora o que a gente tem por dentro, bem trancadinho. Só que ele não sabe tudo estrambelhado. Mas geralmente tem uma inteligência grande, etc. Alguns casos. E a criança, então, quando a criança... Sabe aquela questão? A mãe está trocando a fralda do bebê, mora numa casa, tem uma roupinha no varal, aí vai começar a chover, o telefone toca, a panela do feijão está lá e está na hora de tirar e tal. E aí toca o telefone e a mãe fala para a filhinha de 6 anos, filhinha, vai lá, atende para a mamãe está ocupada agora. A filhinha vai lá, atende, eu quero falar com a tua mãe. Mãe, é para você. Fala que eu não estou. Fala que eu não estou? Peraí. A mãe está aqui, está falando que não estou, como é que é isso? Isso dá um tilt na cabeça da criança, né? Você não tem que dizer toda a verdade para a criança, mas não diga nunca uma mentira. Faça esforço para substituir essas distorções de pensamento pela verdade. Faça esforço para escrever, sabe, escrever ajuda muito terapêutico escrever. Bom, pensamentos saudáveis não nos vêm naturalmente. Esse dia eu estava respondendo um WhatsApp para um rapaz que tem muito pensamento distorcido. Ele falou assim, poxa, eu não sabia que eu tinha que lutar pelos meus pensamentos saudáveis. Eu achava que eles iam surgir naturalmente. Não surgem naturalmente. Temos que lutar por eles. Precisamos educar nossos pensamentos. Isso exige esforço, consciência, meditação. E eu reconheço que às vezes cansa, mas é assim. Então eu termino com Filipenses 4:8. Eu comecei com ele e termino com ele. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. De dentro de mim brota um monte de besteira, um monte de coisa assim, cabeluda, tal. A natureza pecaminosa é terrível mesmo, o pecado é uma coisa terrível, né? Eu tenho um texto, está na minha Bíblia ali, dessa autora inspirada, que ela fala assim, o coração natural tem ódio contra a verdade e contra Jesus. O que é coração natural? É você com você mesmo, sozinho, sem Deus. Interessante, né? Então, quando você começa a gostar de uma coisa espiritual, levanta a mão para o céu, porque já é um milagre, queridos. Então, eu tenho trabalhado comigo ultimamente com um tipo de coisa, várias coisas, mas uma delas é essa. Eu olho e quero julgar uma pessoa, por causa de preconceitos meus. E aí quando eu percebo que eu estou já encadeando alguns pensamentos de crítica em relação a essa pessoa que eu dei uma olhada, Deus está me ajudando. E pouco tempo atrás eu li uma frase dessa autora também inspirada, Ellen White, ela fala assim, o juiz é Jesus Cristo. Não é o Moro, é Jesus Cristo. Aí eu digo para o meu César, quando eu me pego nesse pensamento de crítica de alguém, César, você não é o juiz. Aí eu trabalho comigo, para com isso. E eu luto e não deixo esse pensamento tomar conta da minha cabeça. Então isso você tem que fazer. Medicação não vai fazer isso por você. Tá bom? Era isso que eu queria falar. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar o quê? Esperança. Muito importante. Eu estava dirigindo um carro e fazia palestra lá em Itaboraí, um tempo atrás, e estava sintonizado um rádio no meu carro, sábado à noite, voltando para casa, e estava uma entrevista, Roberto Nonato, da CBN, entrevistando um neurologista da USP, falando sobre doença de Alzheimer. Neurologista falando sobre doença de Alzheimer, não era psiquiatra, nem psicólogo. E esse neurologista falou assim, 3 coisas para prevenir a doença de Alzheimer. Deixa eu ver se eu lembro das 3. Se envolver com trabalho voluntário, filantrópico. Segundo, não guardar ressentimentos. E terceiro, cultivar gratidão. Eu estudei nos Estados Unidos, uma instituição, termino com isso, e que forma missionários, na Geórgia, 2 horas acima de Atlanta. E tinha uma enfermeira americana, Jennifer, e ela foi fazer uma mission trip, uma viagem missionária, num país da África. Então saiu de um país do primeiro mundo, como o Bradley, né? Bradley Mills, que está fazendo trabalho na Amazônia com as lanchas. Conheço bem o Bradley, americano, largou os Estados Unidos, está lá no meio de malária e tal, e ele e a esposa.
e com os filhinhos, maravilhas, cara. Eu não conseguiria fazer isso, né? É Deus que faz isso, né? E aí a Jennifer depois ela voltou da viagem missionária e fez um report, um relatório lá para a gente ver, num JA à tarde. E então ela falou que ficou numa vila muito pobrezinha, e ela ajudava como enfermeira, e ficava num barraquinho lá, e não tinha chuveiro. Ela tinha que tomar banho de madrugada, ela ia para um riachozinho que tinha perto da barraquinha dela, ia lá, ficava só de roupa íntima e deitava do lado e jogava água por cima assim, do corpo para dar um banho de gato, tipo assim, né? Ela então falou assim, poxa, eu voltei agora para os Estados Unidos, estou aqui, quando eu abro o chuveiro, maravilha. Eu lembro disso, Deus está me ajudando assim, eu abro o chuveiro assim, maravilhas, água, maravilha. Assim. Cultivar gratidão. Ok, queridos, era isso que eu queria falar hoje à tarde, vamos ter agora um momentinho de pergunta e resposta. Obrigado pela atenção de vocês. Bom, eu me perdi no tempo, desculpe, são 5 para as 7, eu nem imaginei, pensei que fosse umas 6 horas ainda. Vamos lá. A constelação familiar é uma terapia espiritualista? Já me perguntaram isso várias vezes por e-mail, confesso que eu não sei como é que funciona isso, não sei. Não mexo com isso, não tenho informações, não posso falar sobre isso. Não sei. Quando as pessoas, umas 2 ou 3 ultimamente me mandaram e-mail e eu respondi... E eu coloquei assim, se a base dessa modalidade de terapia é ajudar você a entender o sofrimento passado, o sofrimento presente, o que você viveu na sua família de origem que foi traumático para você, e o que isso causou de reação em você, e como é que você pode aprender a manejar isso, então acho que a coisa é por aí, mas agora eu não sei outras informações para dizer. Outra pergunta, alguém quer fazer uma pergunta, enquanto o papelzinho chega aqui? Não tem mais pergunta? Tem? Pode. A pergunta dela, entenderam? O que fazer para ajudar uma pessoa que tem pensamentos suicidas graves, tem um bebê, mesmo assim pensa em suicídio? Tem várias coisas, inclusive tem um programa que eu fiz recentemente, Claramente, tem 2 ou 3 programas ali sobre isso. O que fazer com a pessoa suicida é você com ela e com o familiar, o que a família pode fazer. Bom, primeiro ela tem que ser ajudada sim, ela tem que ter alguém 24 horas para ajudar, ela tem que ter um acompanhamento psicológico, porque é uma situação que já está grave, e tem que, então nessa ajuda, seja você ou profissional, você vai ajudar essa pessoa a começar a pensar de que, por causa do estado depressivo do cérebro, a forma de pensar está distorcida. Isso significa que mais adiante, quando o cérebro recuperar, esse tipo de pensamento não vai existir mais. Então ela tem que começar a pensar nisso. Ou seja, ela tem porque se a pessoa não está psicótica, o que é a pessoa psicótica? A pessoa psicótica ela tem delírios, por exemplo, né, que é uma alteração do conteúdo do pensamento. Um delírio pode ser, tem um leão ali atrás que vai me pegar, eu sei que quando sair daqui vai morder. Isso é um delírio, eu construí uma alteração de pensamento. Se a pessoa não está nisso, está normal, conversa, coerente, lúcida, orientada, então você vai ajudar essa pessoa a entender de que os pensamentos negativos que falam de suicídio são uma parte da mente dela que está distorcida. Não é o todo dela. Então você vai explicar de que a neuroquímica cerebral, substâncias cerebrais, quando estão desreguladas, funcionando mal, colaboram com esse tipo de raciocínio. Mas ela tem que dar 2 passos para trás e olhar esse pensamento suicida e dizer para ela mesma, puxa, que chato ter esse pensamento suicida na minha cabeça, mas eu vou lutar para não deixar que eles tomem conta de mim.
né? O Dr. Cury, num dos livros dele, ele fala isso: saia do palco, vai na plateia e olha você aqui. Nossa, que pensamento maluco veio na minha cabeça agora aqui. Então, esse tipo de autoanálise a gente tem que fazer. Ela pode começar a fazer isso, né? E começar a pensar, por que eu comecei a desenvolver esse pensamento suicida? Que tipo de situação na minha vida eu não estou aceitando e que, portanto, eu acho que o melhor é morrer? Porque a pessoa suicida, no fundo, ela não quer morrer. Ela não sabe viver com a dor que ela está tendo e ela acha que a dor que ela está tendo não tem saída. Então a única saída é apagar é sair da realidade. Então você vai explicar para ela, isso que você está vivendo agora é um momento. Ah, mas vai ser assim o resto da vida. Como você pode provar isso? O teu pensamento está dizendo que é o resto da vida, né? Mas não é uma realidade. Então você vai ajudar a quebrar esse pensamento depressivo, suicida, com ajuda, deixar ela desabafar. Você vai deixar ela desabafar, vai deixar ela falar, né, quando ela começar a falar que quer morrer, porque que Deus não leva, e que ela já perguntou quanto é que custa lá o veneno cheio das contas que tal. Então deixa ela desabafar. Depois que ela já desabafou o suficiente, então você começa a explicar essas coisas para ela. Seu pensamento é distorcido. É igual se você pegasse um óculos que a lente não é a sua, você vê borrado. Ah, tá vendo? A minha vista está horrível. Não, é porque está com a lente errada. Então a pessoa com pensamento suicida está com a lente errada. Se trocar a lente, o pensamento muda. Então isso demora? Não sei. Demora tanto tempo quanto ela vai precisar para ter a correção da forma de pensar. Né? Então isso que você pode fazer, dar o apoio e falar com a família para não deixar ela sozinha, explicar muito para ela. Eu tinha uma paciente deprimida grave, professora, não adventista, poderia ser, e ela tinha uma ideia suicida grave. Ela tentou suicídio algumas vezes, e uma das vezes foi que no quarto dela tinha uma madeira assim, exposta e tal. Ela jogou o lençol e botou no pescoço. Na hora que ela foi pular, o marido entrou no quarto, enfim, e quando o telefone tocava, eu já arrepiava, né, assim, via o telefone dela. Então ela tem 2 filhas, já morreu por outra situação. Ela tem 2 filhas e uma das filhas teve um bebê. Então quando ela foi ao meu consultório e ela falou sobre isso, e eu falei assim: que legal, maravilha, o bebezinho tá lá. Olha, esse bebê é muito importante para você, muito importante. E sabe que ela se concentrou nisso para tentar ser uma avó. Então isso deu sustento a ela. Quando vinha para cima suicida, ela lembrava da netinha, acho que era a netinha, e não, e a netinha precisa de mim, eu gosto dela e tal. Então, dizer para a pessoa deprimida que se ela se matasse, o filho, a filha, mesmo bebê e tal, ao saber da morte da mãe por suicídio, seria um trauma que nunca mais ia sair da cabeça dessa criança. Então, diga isso para ela, né? Não de cara assim, mas um pouquinho mais na frente. E mostrar que essa criança precisa dela sim. Porque já me deprimido com a ideia suicida que tem criança. Não, o meu marido cuida, minha mãe cuida, quem cuida. Eu sei que ela vai ser mais bem cuidada por outra pessoa que não está deprimida porque eu estou. Não, isso não é. A criança precisa da mãe e do pai. Ninguém substitui isso, né? Então, são formas de ajudar. Tem um monte aqui. Sim. Tá. Ele está dizendo que vai passar o microfone sem fio para quem quiser fazer pergunta, e eu tenho aqui já várias perguntas. Vamos ver aqui. Lítio 5-HTP pode usar juntos com antidepressivos? Se não, por quê? Eu acho que sim. O lítio não é a medicação de primeira escolha para depressão. O lítio é usado para depressão na fase bipolar. Então é diferente, né? Essa questão de que, eu fui no médico, o doutor, ele falou que eu estou com baixo de lítio, tem que tomar lítio para melhorar. Alô, não é isso. Lítio é um oligoelemento que tem muito pouquinho no nosso corpo, não precisa tomar. Não existe a pessoa que tem uma doença por baixa de lítio. O que existe é quando a pessoa precisa usar medicação chamada lítio, carbonato de lítio, né? A marca famosa é Carbolin, Carbolítio. Como essa medicação é muito tóxica, então, depois que a pessoa começa a usar, está na fase depressiva da doença bipolar, ou está na fase de agitação também da doença bipolar, o lítio pode ajudar. Então, a gente passa o lítio para a pessoa, geralmente 450 mg 2 vezes ao dia, ou começa com 300 2 vezes ao dia, e depois de uma semana dosa a litemia, que é a dosagem de lítio no sangue.
Então, quando começou a tomar o comprimido de lítio, passou uma semana, 10 dias no máximo, dose a primeira vez, se deu entre 0,7 ou 0,8 a 1,2 miliequivalentes por litro, significa que essa dosagem que a pessoa está tomando está boa. Se deu abaixo de 0,7, então tem que aumentar o comprimido. Se deu acima de 1,2, tem que baixar, porque é muito tóxico, principalmente para o rim. Então, depois, um mês depois, dosa de novo. Então, a dosagem do lítio ela se faz quando a pessoa está usando carbonato de lítio. A 5-HTP é o triptofano. O triptofano é um precursor da serotonina. Tem os produtos naturais, vende triptofano, que ajuda algumas pessoas deprimidas. Pode ajudar, pode, mas não depressão moderada e grave. Nunca vi casos que o triptofano conseguisse ajudar. Pode ser um suplemento, entre outras coisas. Meu irmão só pensa em morrer. Gostaria muito de ajudá-lo e não sei como. Ele é muito cabeça dura, então o cabeça dura tem que ter ajuda, se ele quiser. Geralmente o cabeça dura às vezes não quer ajuda, Esse aqui é o pior. Se a pessoa não quer ajuda, não tem ajuda. 10 a 15% de anorexia nervosa das garotas se suicidam. 10% às vezes dos alcoólicos morrem pelo alcoolismo. Várias pessoas se matam, mesmo com o melhor psiquiatra, mesmo com a melhor medicação, o melhor psicólogo se mata. Nós não conseguimos resolver todos os problemas. Então, o mínimo que a pessoa precisa fazer é dizer assim, cara, eu estou sofrendo muito, eu detesto o negócio de tratamento, de ajuda, de psicólogo e tal, mas eu preciso, então eu vou. Então, isso é metade do caminho, metade da resolução. No grupo de AA, Alcoólicos Anônimos, eles falam os 12 passos. O primeiro passo é admitimos que éramos impotentes diante do álcool e que havíamos perdido o controle das nossas vidas. O alcoolismo, só para citar um exemplo, o apelido é a doença da negação. Por que o apelido é a doença da negação? Porque todo entre aspas, bom alcoólico ou bom alcoólatra, o que ele diz? Não, é só quando o Flamengo ganha. Não, é porque o Flamengo perdeu. Não, é só 2 latinhas. Não, é porque minha mulher não entende. Não, é porque a mulher não sei o quê e tal. Ele nunca diz assim, cara, eu bebo demais porque eu não tenho controle. O dia que ele fala assim, eu bebo demais porque eu não tenho controle, ele já deu 50% do passo para a recuperação. Então, esse de cabeça dura, então, diga para ele, você quer ajuda ou você não quer ajuda? Não quero, vou matar mesmo e tal. Ele disse isso muitas vezes e nunca tentou nada. Pode ser manipulação. Não vamos levar em brincadeira essa ideia. Mas, se for o Belisário, quer ver, tem umas ideias interessantes, fala assim, então tá bem, onde você quer se matar? Quer que eu vá com você, desce o segundo andar, você pula meio, eu fico lá esperando, tiro a foto para você. Algumas pessoas levam um choque assim, aí cai na realidade, para que eu estou falando aqui, Então está falando isso aqui para realmente perturbar a família, ou está falando isso aqui porque realmente está seriamente deprimido? Se está seriamente deprimido, vão no psiquiatra. Ah, mas a cabeça dura não quer ir. Então você não pode fazer nada. Em termos, Vai arrastar para o psiquiatra? Tá bom, leva arrastado. Pode funcionar? Pode ser, pode. Sonambulismo, já corri 3 km dormindo. Ô louco, como é que conseguiu isso? 3 km dormindo, já desenvolvi máquinas em sonhos. Isso é cognitivo? Não sei como você fez isso, eu não sei explicar isso não, você é neurologista, viu? Cognitivo? Não sei, sim, porque quando a pessoa está sonâmbula, ou quando está dormindo, você tem muitas ideias, Tem a fase do sono REM, que produz muitos pensamentos ali. Tem pessoas até que são artistas, compositores, que acordam com a música na cabeça. Vai e escreve. É cognitivo? Bom, eu sei, cognitivo mas agora o que está por trás aí não sei. No slide de medicação, o último item era suplementos. Qual a importância deles no tratamento e como usá-los? Já falei do triptofano. Ali eu coloquei um medicamento, esqueci agora o nome dele, que estava sendo usado nos Estados Unidos, eu estava lá quando a médica americana usava e tal. Mas os suplementos, eles são... É como o nome está dizendo, suplemento. O que é suplemento? Uma coisa que entra como ajudador de outras principais. Então, você vai pegar o suplemento e botar como número 1 do tratamento. Eu não faço isso. Se tem um paciente que vem a mim com depressão e já vinha usando triptofano, 5-HTP, eu vou dizer, para com isso? Não, continua a usar.
Mas talvez você precise usar um pouco dessa medicação ou dessa aqui, seja o sintético ou não. Então, o suplemento tem seu lugar. Orotato de lítio, lembrei, orotato de lítio, que é uma outra modalidade do lítio sintético, sem ser o carbonato de lítio, porque o carbonato é extremamente tóxico. Já o orotato não é muito tóxico, mas também pode não ser muito eficaz para alguns tipos de depressão, especialmente da bipolar. A depressão do trabalho, que também tem que pensar o seguinte, queridos, às vezes pensar, doutor, eu fui em um monte de psiquiatras, usei um monte de remédios de tarja preta, tinha depressão, nada resolveu, aí eu fiquei 3 meses muito mal, resolvi não ir nada mais, não me tratei nada, tomei nada, mas continuei deprimida, aí fui lá no terapeuta natural, não sei das quantas, eu usou iridologia ou não, que é um negócio que não é científico, né? Aí ele passou para mim triptofano, aí estou tomando, fiquei ótimo. Foi o triptofano? Não sei. O que aconteceu naquele período da vida dessa pessoa? Teve uma mudança interior, teve um trauma que mexeu com a cabeça, teve um despertar espiritual, teve algumas coisas, e você pode achar que é o triptofano, às vezes não é, né? Então, tem que pensar nisso. A depressão no TAB, transtorno afetivo bipolar, deve ser encarada da mesma forma como assim? Sim, se for por aqui, sim, na depressão. Só que a depressão no transtorno bipolar, ela é tida mais como uma depressão endógena. A depressão endógena é a depressão que tem muito de alteração de bioquímica, mais do que de alteração psicológica. Então, por isso que a depressão na pessoa que é bipolar, transtorno afetivo bipolar, ela muitas vezes precisa de orientação medicamentosa. Igual ou correspondente à depressão grave, não da pessoa bipolar. Uma depressão unipolar. O amitril, que é a amitriptilina, me deixou com muita fome. Comecei a tomar mês passado. Isso vai melhorar? Talvez não. A amitriptilina, o amitril, o triptanol, é uma medicação que dá ganho de peso, ele dá os efeitos colinérgicos, né? Boca seca, prisão de ventre, tremor de mãos, a vista meio embaçada, você vai ler também fora de foco, e sudorese mesmo no frio. Isso é típico de reações colaterais de remédio como amitril, tofranil, anafranil, imipramina, clomipramina, triptanol. Então, o amitril especialmente dá ganho de peso. A vantagem do amitril, da amitriptilina, é que é um antidepressivo que tem uma característica de diminuição da ansiedade e ajuda na insônia. Eu tenho um paciente agora de uma igreja evangélica, ele toca na banda da igreja e ele usa, já veio a mim já foi usar de drogas e tal, uma complicação na vida, mas está estável, usa amitril à noite, a amitriptilina, e ajuda no sono. Então essa é uma vantagem que terá do amitril. Agora, em relação ao ganho de peso, por causa da fome, né? Eu estou com muita fome. Não sei, vamos experimentar, fica 4 semanas pelo menos, e aí você vai ver. Talvez, se a pessoa está usando isso aqui por causa de depressão, tem que ter pelo menos 75 miligramas. A amitriptilina é de 75 a 150. Começa às vezes com 25, depois passa para 50, e a gente vai vendo se é melhor ou não. Se não melhorar, passa para 75, mas realmente ganho de peso, fome, tem a ver com essa medicação. Aí você vai compensar uma dieta, tem que ver que é com o mal menor, né? O mal menor, né? Se a medicação te ajuda na questão depressiva, mas está dando um ganho de peso, então você vai fazer mais caminhada, você vai fazer uma dieta e segurar a boca, porque não é fácil, é verdade, mas é uma tentativa, já que o time está ganhando com essa medicação. Ou discutir com o seu psiquiatra, ver se dá para usar o mínimo. Qual é a dosagem mínima que dá para usar e ter efeito terapêutico sem dar tanta fome? Às vezes tem uma modalidade tipo assim, tá bom, se ele passou 75 mg por dia, então você pode discutir com o seu médico, será que se eu usar manipulado, então manipulo de 50 mg, um dia 75, um dia 50, um dia 50, talvez possa diminuir esse efeito, né? É desagradável. O que fazer quando quero e preciso dormir e os pensamentos vêm exageradamente e não tenho paciência para levantar para dormir, aí me tira mais o sono. Em outros horários também já antecipo tudo que possa obstruir meu caminho. Pode ser que seja o SPA, né? Síndrome do pensamento acelerado. O Dr. Cury fala muito disso num dos livros dele. A síndrome do pensamento acelerado
tem muito que ver com eletrônicos, exposição eletrônicos. Você está sempre no iPad, sempre no iPhone, sempre no Facebook, sempre no celular, sempre na internet, sempre na televisão, sempre, e aí muita informação, né? Tem canal de TV que está o locutor falando, em cima passa mensagem, embaixo passa outra, e 3 coisas ao mesmo tempo ali. Você se expõe a isso estressa o cérebro. Então, minha sugestão, faça umas férias, um jejum de eletrônicos e veja o que vai acontecer. Não é só isso, mas isso começa por aí. Penúltima pergunta, última. Perdi a explicação da distimia. Fale novamente, por favor. Distimia. Distimia é uma tristeza crônica. Distimia é que a pessoa que ela consegue trabalhar, consegue namorar, consegue estudar na universidade, mas ela está... a tendência é interpretar negativo. Estava tão bonito o sol, agora acho que vai chover. E vai chover, vai ser um domingo horrível, né? Enfim, o copo está com metade de água. Que droga, está faltando metade de água. Mas não olha a outra metade que tem água, né? Não olha que vai ser bom chover, porque hoje está tão calor, é bom molhar as plantinhas. Quer dizer, olha para o negativo, a tendência é olhar para o negativo, né? O pensamento é predominantemente melancólico, né? Mesmo sendo a pessoa que tem um bom trabalho, tem um bom desempenho profissional, tem um sucesso financeiro, enfim, profissional, mas ela é uma tendência melancólica. Esse é o distímico, né? Então, como é que vai corrigir isso? Vai corrigir isso. É uma coisa grave que já está invadindo o funcionamento da pessoa, trabalho, família. Talvez tenha que entrar um pouquinho de psicoterapia e medicação. Mas se é uma coisa moderada, então ela vai ter que ser ajudada nessa questão de avaliar os seus próprios pensamentos. E começar a mudar os pensamentos, sim. Cultivar gratidão, como eu falei. Deus, obrigado que eu tenho meio copo de água, né? Deus, obrigado que meu carro é 1994, mas ele anda muito bem, está legal, não queima óleo, maravilha, não preciso ter um Honda CR-V, sei lá, 2029, né? Então, esse trabalho pessoal é insubstituível. Ok? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que eu tenha colaborado com algumas ideias, agradeço mais uma vez a Deus e ao Ministério da Mulher, através da Ana, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu peço orações para mim, para minha família, porque a guerra é real e oro por vocês aqui da Igreja da Barra. Muito obrigado, fiquem com Deus.